Essa é uma história verdadeira. Aconteceu a um amigo de um amigo meu. Seu nome era Bud. Ele era um daqueles grandes jogadores de caça, sabe? Algumas pessoas acham essas coisas cruéis, mas eu vou contar. Bud encarou o maior urso polar cara a cara. Ele lutou com crocodilos só por diversão. Ele entrou em uma toca de leões e nem hesitou. Mas quando aparece a menor aranha, ele se transforma em um monte-tremo de gelatina. Agora Bud estava em um safari na África, em uma mata fechada. Ele esteve atrás de um tigre branco o dia todo com nada mais do que uma faca de caça, quando armou a barraca para dormir. Ele estava quase adormecendo, deitado no chão, africano, quando o besouro mais feio e mais cabeludo foi andando até o alto de sua cabeça e foi entrando dentro do ouvido esquerdo dele. Bud ficou doido. Começou a correr por todo o campo, colocando o dedo no ouvido para tentar tirar o inseto. Bud podia sentir o besouro andando até os seus tímpanos. Na hora em que o levaram para a clínica nas redondezas da vila, os olhos de Bud estavam girando em sua cabeça. O médico deu uma olhada em seu ouvido e balançou a cabeça. Não havia nada que podia fazer. O inseto entrou demais. Qualquer tentativa de retirá-lo poderia levar a um dano permanente ao cérebro. Bud teria que viver com ele caminhando em sua cabeça para o resto de sua vida. Ao menos havia este velho curandeiro às margens da floresta. Os amigos caçadores de Bud levaram-no para uma pequena cabana no final de uma estrada sombria e suja. O curandeiro estava parado na porta da sua cabana velha e estranha. Ele estava pronto para começar o trabalho e parecia que ele ia apreciar isto. Ele começou chamando os amigos de Bud para amarrá-lo em uma cama de bambu. Eles amarraram seus braços e pernas e prenderam sua cabeça com o ouvido para cima, enquanto o curandeiro misturava um punhado de larva de inseto que ele tirou de uma velha lata enferrujada. Bud se encolhia conforme o curandeiro colocava pequenas partes de asa de mariposa morta e larvas moídas. O velho começou a colocar coisa direto em seu ouvido. Bud podia sentir aquela mistura escorrendo para dentro. Toda a substância fria e viscosa preencheu cada canto e fresta até chegar ao cérebro. O curandeiro disse que o cheiro de insetos mortos poderia expulsar o besouro de lá, mas não funcionou. O curandeiro já estava pronto para desistir. Talvez o inseto tenha de ficar lá dentro. Mas Bud não prestou atenção a isso. Ele não se importava com o que o velho teria de tentar. Ele iria até o fim. Assim o curandeiro começou a procurar no chão sujo de sua cabana até que encontrou o que ele procurava: o maior e mais cruel besouro macho africano que jamais se viu. O curandeiro amarrou um fio comprido de cabelo em volta da cabeça do besouro e então o levou até o ouvido de Bud. Bud gritou e se contorceu todo. O curandeiro segurou o pequeno fio até ele sentir o besouro macho parar. Esperou até ele encontrar seu par, então puxou o fio com toda a força. Bud se contorceu em agonia quando o besouro macho foi catapultado de seu ouvido, segurando o besouro fêmea em suas longas e horrendas pernas. Bud ficou aliviado, pronto para partir, pronto para esquecer dos insetos e continuar com suas caças quando de repente se lembrou. O besouro tinha entrado por seu ouvido esquerdo e foi retirado pelo direito. O curandeiro respondeu com um sorriso. Aquilo sempre acontecia com as fêmeas. Elas gostam de entrar bem no fundo da cabeça e deixar seus ovos no cérebro. Essa é uma história verdadeira. Aconteceu a um amigo de um amigo meu. Bud sobreviveu. Sua audição melhorou. E sim, se ele fica de lado, você conseguirá ver através de sua cabeça. Essa é uma história verdadeira. Aconteceu com uma amiga de uma amiga minha, Alice, especializada em ciência da computação, assim como eu. Algumas pessoas pensavam que ela era uma esquisita, porque ela criou seu próprio programa, o Organizador de Vida com Eficiência Máxima, ou OVEM, a sigla, sabe? A Alice não acreditava em arriscar em nada, e OVEM mantinha a vida dela perfeitamente organizada. Havia apenas uma coisa que Alice não conseguia controlar. O que ela sentia por God, o maioral do campus, o senhor bonitão do pedaço. Toda vez que Alice via God, ela sentia um frio na boca do estômago. Mas Alice decidiu que com a ajuda do OVM, God seria dela. Fase 1, marcando o encontro. Em troca do desenho de uma planilha eletrônica, um amigo em comum marcou para eles um encontro às escuras. Pronto. Fase 2, a alteração.
Alice rastreou um web com as mais recentes tendências da moda, escaneou uma fotografia dela e sobrepôs o penteado, maquiagem, roupas e acessórios certos. Pronto. Fase 3. Interesses em comum. Alice rachou sobre os assuntos fascinantes das proporções dos estilhaços terrestres. Pronto. Finalmente, chegou o dia do encontro. Se Alice quisesse estar pronta para Gord às 8 da noite, ela teria que seguir o cronograma de OVEM. Mas às 4h46, Alice percebeu que estava faminta. Ela procurou no roteiro, mas OVEM não tinha incluído horário para comer. Mas se ela não comesse, ela iria falhar. Alice correu até a cozinha, deu uma olhada nos armários, na cesta de pão, até mesmo no pote de bolachas. Não havia nada. Sua última esperança era geladeira, mostarda? Não. Creme de leite nojento. Uma tigela de chile passado. É o que teria que ter. Alice virou goela abaixo e voou para cima para retomar os preparativos. Às 7h59, lá estava ela em frente ao espelho. Tinha terminado. Seguindo os planos de OVEM, Alice se transformou em uma gata. Então, ela sentiu um frio na boca do estômago. Mas Alice sabia que aquilo era apenas uma reação nervosa por pensar em God. Ding-dong! E lá estava ele. Alice abriu a porta. Pela cara dele, Alice sabia que God estava no papo. Só o que desejava era que aquela dor no estômago fosse embora. Então ela ficou pior. Não era a sensação costumeira de nervoso que ela sentia por God. O chile que ela tinha comido estava lhe dando gases. Oh, não! Essa noite não! God falou sobre futilidades, mas Alice pensava que estava com uma grande cólica de gases. Então, mais uma vez, seu intelecto pensou em um plano perfeito. God segurava a porta do carro enquanto Alice se aliviava no banco do carro. Ele fechou a porta e começou a dar a volta no carro. Rapidamente, ela desceu o vidro da janela e deixou-se aliviar. E abanou o fedor espesso para o ar fresco da noite. Missão cumprida. God entrou. Ele sorriu e perguntou: Alice, você conhece Ron e Donna? Alice virou-se e olhou para um par de faces horrorizadas procurando por ar no banco de trás. Ei, essa é uma história verdadeira. Aconteceu com uma amiga de uma amiga minha. Não, Alice nunca voltou a sair com God. Mas eu sei onde você pode encontrar um computador usado bem barato. Essa é uma história real. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Já morou alguma vez em república? Não aquelas de riquinhos que às vezes a gente vê na TV, onde todo mundo usa o mesmo tipo de roupa e se chamam de bife. Estou falando de uma república de verdade, com privadas entupidas, com vermes, próximas a pedaços de caixas de pizza. As decorações da véspera de ano novo do ano passado, ainda penduradas no teto, e outras desculpas para um colega de quarto que é carinhosamente chamado de ladrão. Mas na Delta Pylon, nós o chamávamos de Lester. Bem, no seu 5º ano cursando artes de cestos primitivos, o Lester sobrevivia roubando o último pedaço de pizza ali, roubando um par de meias limpas aqui e usando qualquer shampoo, creme de barbear e desodorante que algum companheiro fosse bobo o suficiente para deixar à toa. Nós até duvidávamos se ele tinha sua própria escova de dentes. Mas logo depois do Natal de um ano, quando Lester já tinha roubado e escondido todos os pacotes de biscoitinhos, de tortas especiais, de bolos de frutas secas que ele pudesse encontrar, os armários começaram a ficar vazios. Sabe, a maior parte dos Delta costumava dormir com suas guarnições de comida, o que tornava o lanche noturno meio difícil pro Lester. Até mesmo sua habilidade de arrotar a teoria da relatividade do Einstein havia falhado em convencer os outros que ele valia a doação de mais uma rosquinha. O Lester poderia ter ficado bem, ele poderia ter ficado na dele. Mas ele ouviu aquele barulho vindo lá da cozinha. Alguém estava mexendo em potes e pães, procurando através dos armários, usando abridor elétrico de latas que fazia um ruído todo próprio. Ele sabia instantaneamente. A salivação de sua boca e o tremor de seu nariz diziam ao Lester que o Roger estava fazendo a sua famosa caçarola de atum, salsicha e restos.
Nunca era exatamente do mesmo jeito 2 vezes seguidas, mas sempre o deixava muito feliz. Naquela noite, mais tarde, o Lester desceu as escadas. Habilmente desviando do Bud na escada, que não conseguiu chegar até a cama dele após uma noite de rebeldia, e escorregou na escuridão da cozinha. A geladeira não tinha luz interna desde que o Fred, o bicho, comeu a última como um ritual de trote, mas isso não consegue deter o Lester. Não, ele conhecia o interior daquele baú dos tesouros de prazeres passíveis de furto com a palma das suas mãos leves. Ele identificava a mostarda Jumbo em um instante. Só colocou-a de lado para pegar o potinho de iogurte que ficava atrás e sentou-se no piso frio e duro para aproveitar sua festa dos prazeres. O atum está um pouco mais empapado do que o normal, as salsichas um pouco mais carnudas e ainda tinha umas partes crocantes estranhas que o Lester presumiu que eram a casca de uma almôndega excessivamente requentada. Mas tudo delicioso do mesmo jeito. Em minutos, o Lester já tinha engolido a última mastigada de seu lanchinho noturno e estava de volta à sua cama tão rápido que o sabor dos temperos ainda nem tinha desaparecido. Feliz, satisfeito. Se ele soubesse. Horas depois, tudo parecia bem. Fazendo hora ali pela cozinha, na esperança de pegar restos abandonados do café da manhã, os colegas do Lester foram fazer suas coisas e ninguém suspeitou de nada. Mesmo o Roger, tendo aberto a geladeira procurando uma banana que estava lá desde a última primavera, nem percebeu que o atum à la Roger havia desaparecido. O Lester tinha certeza de que seu crime não havia sido detectado, quando de repente o Irving, que fazia medicina, entrou rapidamente na cozinha, colocou a cabeça na geladeira e começou a gritar. Onde estava o recipiente do laboratório? Onde estavam as cabeças de rato? Aquelas larvas estavam limpando o cérebro daqueles crânios e estavam quase terminando. Mas foi só quando Lester viu o potinho com os restos de George aparecendo na mochila dele que entendeu o que havia acontecido. Ele havia comido larvas, tinha mastigado crânios de rato, tinha comido pedaços de roedores. Essa é uma história real. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. O Lester ainda vive na República, é claro. Mas agora ele estuda macrobiótica e faz muito jejum.